A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Mais uma vez aqui nós estamos para fazermos a quarta aula do nosso curso de formação de professor de escola bíblica dominical. E você tem acompanhado conosco essa jornada esta que tem lhe permitido expandir todo o teu conhecimento na área e permitindo você desenvolver mais habilidades para a tua formação como professor de escola bíblica dominical. Hoje, nossa aula vai estar única e exclusiva trabalhando o tempo, certo? A administração do tempo em sala de aula, certo? Então, nosso tempo de aula que precisamos ter, na verdade já é pré-estabelecido aquele tempo, só precisamos distribuir todo o nosso conteúdo com base no que nós temos como escopo do nosso material e o que nós temos de tempo a fim de aproveitar tudo, tá, que permeia a nossa aula, certo? Então, existe todo um cuidado que nós precisamos ter, e aqui está a nossa a capacitação com a aula de hoje, administração do tempo de aula, certo? Existe aqui, para que nós possamos entender sobre o tempo, a necessidade de planejamento. E planejamento, conforme esse nosso slide, é tudo. Planejamento é tudo. Veja que interessante o que diz Lúcio Aneu Sêneca. Lúcio, ele vai dizer o seguinte, certo? Ele vai dizer a seguinte coisa. Se o homem não sabe, e aqui deixa eu só abrir aqui, se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, Lúcio Aneu Sêneca, que é um filósofo grego, ele vai trazer essa imagem, essa ideia de que se o homem ele não sabe o que é que ele está fazendo, a que porto ele se dirige, nenhum vento vai ser favorável para ele, tá? Porque a direção é o que vai permitir com que ele esteja dentro de um planejamento, certo? Planejamento. O que é isso, professor? Precisamos entender que planejamento ele vai além de algo específico que nós venhamos fazer. Planejamento é algo que está intrinsecamente ligado à nossa sala de aula, à nossa postura como professor, o nosso processo de ministração de aula. Então, existe todo um contexto, certo? Que permeia o planejamento na vida do docente de escola bíblica dominical. Percebam que existe o docente, professor, e discente, aluno. Então vamos lá, vocês vão sempre me ver falando isto, mas é justamente tratando professor como docente, aluno como discente, conforme a comunicação um tanto acadêmica, certo? Mas aí é interessante vocês já tomarem como base isto. Dando continuidade aqui, percebamos o seguinte. Planejamento. Planejamento. Planejar. O que é isso, na verdade? Planejar, fazer, ou seja, fazer o plano ou planta de alguma coisa, projetar, tensionar, traçar uma estratégia, uma meta, um objetivo, preparar alguma coisa, esquematizar algum assunto e aprontar algum processo. Então, temos aqui a ideia, o conceito de planejamento como algo a ser preparado, processo de preparação, certo? E esse processo de preparação ele é primordial na vida do professor. Como definir, certo? O planejamento.
Conforme o que está escrito aqui no nosso slide, planejar sempre vai ser determinar ações adequadas para atingir o objetivo ou uma meta previamente fixada, certo? O planejamento é o que? É a pré-definição das metas desejadas e a maneira pela qual as pessoas podem, pela qual elas, na verdade, podem ser atingidas. Então percebam o seguinte, nós temos o conceito de planejamento e nós temos aqui a definição com duas citações do que é planejamento, certo? Então já conseguimos entender aqui que a nossa administração do tempo em sala de aula vai requerer um planejamento, certo? Planejamento esse que vai nos dar um norte na administração da nossa aula. Então partimos aqui para o nosso próximo slide. Mas em relação ao ensino, como é que o planejamento ele se aplica? Em relação ao ensino, o método, o modo, na verdade, inteligente que é previsto através do planejamento vai permitir que nós venhamos fazer o quê? Calcular todas as etapas do nosso trabalho escolar e venhamos programar racionalmente todas as atividades, de modo seguro, econômico e eficiente, tá? Então, a gente vai trabalhar dentro do planejamento, no campo do ensino, nós vamos trabalhar a sua aplicação, tá? Sabendo o quê? Quais palavras falar, quais ações nós devemos tomar, quais pontos nós vamos instigar, certo? Se os amados estiverem escutando um som de fundo aqui, é porque está tendo uma mini reforma aqui, tá? Bem próximo. Mas aí, acredito que vocês estão me ouvindo muito bem e daremos para continuar a nossa aula. Então, vejam bem. O planejamento dentro do campo do ensino vai nos permitir ter uma postura, tá? Que nos permite aproveitar todo e qualquer minuto, segundo minuto que está proposto a nós, tá? Então vamos lá, em outras palavras, planejamento é a aplicação da investigação científica à realidade educacional, a fim de melhorar a eficiência do trabalho de ensino, tá? Olha, Marcos Teuler novamente aparecendo aqui nas nossas aulas. Então vamos lá. Professor, por que eu preciso planejar? Certo? Então vamos entender qual é a necessidade do planejamento para nós professores. Primeiro, organizar, certo? Primeiro motivo de usarmos o planejamento para administrações das nossas aulas é a organização. Se nós trabalharmos dentro de um planejamento estratégico, sistemático, específico, nós estaremos organizados na nossa aula. Dá um senso de direção, nós sabemos onde nós estamos, para onde nós queremos ir, o que é que está faltando para dar continuidade, ou se vale congelarmos, estacionarmos o assunto ali e abordar ainda mais. Terceiro, ajuda a progredir. Então, entendemos o seguinte, o processo dentro do planejamento em sala de aula, certo? Esse motivo, ele vai permitir que nós possamos progredir, dar o próximo passo, entendendo dentro do nosso planejamento que nós conseguimos atingir a finalidade, tá? Então, se a minha finalidade era tratar um ponto da lição que fala sobre perdão, eu vou estar aqui trabalhando de forma objetiva, sistemática, o que se refere a perdão, tá? E eu consigo entender que aquele ponto eu consegui finalizar a explicação que eu queria e que meus alunos captaram o assunto. Então, outro ponto primordial aqui, ó, ajuda na seleção do material e atividades. Vamos lá. Você já tem sua lição na mão. Sua lição ela é bem sistemática, ela já vem mastigada para você, professor. Já traz alguns métodos, mas quando você tem um planejamento,
você vai ser ajudado através do seu planejamento a selecionar teu material e tuas atividades. Porque se você for um professor como eu, como o pastor José Mário, que tem ali o interesse de fixar o assunto e muitas vezes o que está proposto na lição, na metodologia de trabalho, não vai se atingir a finalidade de entrar na mente do nosso aluno, aí você vai trazer o quê? Você vai selecionar materiais, você vai fazer algumas atividades, você vai ser criativo. Então, o planejamento, ele vai te ajudar a isso. Ajuda a avaliar o grau de aprendizagem. Planejamento também ajuda no processo de avaliação. Psicopedagogia vai falar sobre a anamnese do aluno, tá? O planejamento vai ajudar você a captar qual é o melhor, certo? Método para que você venha avaliar o seu aluno. Não é aquela revisãozinha, aquelas perguntas e respostas que vem na lição, não, tá? Não só aquilo, na verdade. Aquilo vai permitir que você tenha uma certa base de que seus alunos realmente conseguiram aprender. Mas é fácil durante a semana copiar e colar o que está proposto ali, tá? Motiva os alunos a estabelecerem alvos. E além de motivar os nossos alunos, vai encorajar o professor. Por quê? Porque à medida que você vai, isso aconteceu comigo no meu primeiro planejamento de aula, que você faz um trabalho bem feito e você vai eliminando as etapas passo a passo, isso vai motivando você, porque você vai para a sala de aula seguro, firme, preparado, tá? E você não vai temer e nem tremer na tua sala de aula, por quê? Porque você está basilado no teu assunto. Você não vai ficar com aquela dúvida, eita, e se perguntarem? Eita, e se fizer isso? Eita, e se acontecer aquilo? Não, porque a tua mente vai estar descansada, onde você já está com o seu planejamento pronto, já está com o seu passo a passo da sua aula, onde os objetivos, tudo que você vai atingir. E aqui vale ressaltar que nós iremos trabalhar nessa aula também alguns métodos, alguns recursos, tá? E o passo a passo de como utilizar o seu tempo, tá? Algumas reclamações frequentes que partem muitas vezes de nós, professores, tá? Ah, porque eu tenho pouco tempo de aula. Ah, porque a aula terminou quando começava a tratar da melhor parte do conteúdo. Ah, porque o conteúdo é denso para apenas uma aula. O conteúdo, o assunto é muito para a gente trabalhar numa aula só. Então, veja bem. Se nós continuarmos no campo das reclamações, nós não iremos sair do comodismo que muitos estão, por falta de uma preparação como essa, uma aula como essa, muitos estão caindo nessa armadilha, que é justamente o quê? Você ficar recolhido apenas as suas reclamações frequentes. Você dá uma desculpa, na verdade, tá? Você dá uma desculpa para o que você não conseguiu atingir pela sua falta de planejamento. Então, que nós venhamos trabalhar de forma a atingir as nossas finalidades numa sala de aula. Então, veja o que Lécio, Dornas, ele vai dizer aqui, ó. A questão não é falta de tempo, e sim de planejamento. Então, a questão nunca vai ser a falta de tempo. Se você pedir uma atividade ao seu aluno, não, porque faltou, não tive tempo. Não é justificável a falta de tempo. Por quê? Existe o processo de planejamento. E no caso do aluno, às vezes são prioridades. Às vezes o aluno dá mais prioridade a uma coisa e menos à atividade proposta, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Planejar ele é preciso. Por quê? Primeiro a gente tem que entender aqui como nós vamos planejar uma boa aula para a escola bíblica dominical. Para planejar uma boa aula, é preciso pensar em pelo menos 3 pontos e a gente vai trabalhar esses 3 pontos que estão aqui. Primeiro, vamos planejar uma aula, eu preciso ter o conteúdo, certo?
Segundo, eu tenho que saber quais são os métodos e recursos que eu vou utilizar. E terceiro, eu tenho que saber o tempo que eu vou ter para que eu possa dividir. Exatamente, dividir a minha aula dentro do tempo que eu tenho, tá? Então, se você fizer um bom trabalho utilizando estes 3 pontos, você vai desenvolver uma boa aula. Então, vamos lá. Vamos trabalhar o primeiro ponto, conteúdo. Quais os objetivos da aula? O que eu espero que meus alunos aprendam? Então, todo conteúdo ele tem o seu objetivo e nós já trabalhamos aqui na sala de aula. E na sala de aula. Todo conteúdo tem o seu? Exatamente. Tem o seu objetivo. Então, aqui vamos pegar, para desenvolver o nosso conteúdo, para solidificar nosso conteúdo, vamos pegar no máximo 3 objetivos por aula, tá? Então, objetivo 1, atingir tal coisa, objetivo 2, atingir a produtividade, a proatividade, enfim. Você vai desenvolver a tua aula. E se você quiser fazer um plano de aula em paralelo à tua lição, porque ela já vem com alguns objetivos. Mas se você quiser fazer em paralelo, vai ser primordial para uma boa aplicação de aula. Segundo ponto, qual é o principal ensinamento da lição? O que merece maior ênfase. Toda lição, ela sempre vem com o texto principal, o assunto principal a ser trabalhado. Então, cabe a você, professor, saber detectar na sua lição qual é o assunto principal a ser trabalhado e enfatizar na sua aula, trabalhar melhor aquilo ali. Por quê? Quanto mais você trabalha melhor, certo? Aquele assunto, você vai ter a possibilidade de discorrer a sua aula e solidificar o que você quer realmente passar para seu aluno. Terceiro, quais os principais conceitos ou palavras-chave a serem trabalhadas? Palavras-chave são primordiais até no ato da revisão, tá? Quando você pega a sua atividade, a sua aula, na verdade, e define algumas palavras-chave e você sempre vai estar se reportando essa palavra-chave, você vai fazer com que seus alunos lembrem do assunto. Vai aqui mais um método, tá? Você pegar dentro daquele tema, pré-estabelecer algumas palavras-chave e trabalhar estas palavras-chave com seus alunos, tá? Num segundo momento, quando você vier tratar de uma possível revisão, você vai perceber que o seu aluno conseguiu aprender aquele assunto, tá? Então, é necessário você pegar os principais conceitos e as palavras-chave. Métodos e recursos. E aqui nós precisaremos trabalhar de forma minuciosa. Quais são os métodos, quais são os recursos que nós iremos utilizar? Primeiro, existem professores que se atêm única e exclusiva à lição. Não, porque eu não posso sair da lição e tal, enfim. Estes professores, eles não se abrem para usar e abusar das suas competências socioemocionais. Por quê? A partir do momento que você tem um elo com o seu aluno, você passa a buscar meios com que seu aluno ele venha desenvolver o seu trabalho, certo? A sua aprendizagem, a construção do seu conhecimento, porque ele tem uma certa proximidade com você. Então, o aluno ele vai se sentir útil. E uma das formas de nós irmos além da lição é trabalhar métodos e buscar recursos. Quais são? Então, vamos entender aqui alguns métodos importantíssimos, tá? Que método eu vou utilizar nesta aula? Procure sempre diversificar os seus métodos, tá? Que método eu vou utilizar?
Então vamos lá. Primeiro método que eu vou passar a utilizar aqui é uma palestra. Vou trazer alguém para poder palestrar sobre o assunto. Uma exposição de algum assunto através de alguma coisa, tá? De algum recurso que eu vou trazer. Vamos montar uma discussão dentro da sala de aula, fazer uma discussão sobre esse assunto. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. E aí tomem muito cuidado para não infligir muito o aluno, até porque o aluno fica naquela defensiva quanto à avaliação, provas, perguntas, por conta da questão de ter ou não ter estudado. Seria o quê? Uma dramatização, uma pequena apresentação teatral. E existem inúmeros métodos que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula, utilizando alguns recursos, tá? E aí é o nosso segundo ponto aqui. Que recursos ou materiais didáticos serão necessários? Eu vou usar uma lousa, um quadro, certo? Como eu fazia, eu até falei aqui, acho que em uma de nossas aulas, eu levava um quadro, colocava em cima do cavalete, aquele tripézinho, e aí eu utilizava este quadro para trazer, desenhar mapas mentais, fazer umas conexões, palavras cruzadas, e isso contribui muito para que o aluno ele venha a aprender, certo? Essa discussão, essa dramatização, essa interatividade vai somar muito, tá? Seria um projetor de slides, eu vou utilizar um computador, eu vou dispor de internet, eu posso trabalhar com papel, trazer alguns utensílios de cola, tesoura, lápis de cor, enfim, são inúmeros os recursos que você pode utilizar dentro da sua sala de aula, desde que esteja única e exclusivamente ligado à aplicabilidade da tua lição, tá? E aí você não pode jamais perder esta esta linha de raciocínio dentro do teu planejamento para que você não venha perder o tempo, porque o alvo de nossa aula é trabalhar o tempo, a administração do tempo. Então vamos lá. Terceiro tipo aqui que nós tratamos, perceba que nós falamos o conteúdo, métodos e recursos, e o terceiro ponto é o tempo. E aí a gente vai adentrar de forma incisiva aqui. Aqui nós já temos um passo a passo, tá? De como nós administrarmos o nosso tempo. Se você pegar aqui, ó, teremos aqui uma aula de 50 minutos, por exemplo. Uma aula de 50 minutos, e aí você pode até dobrar se você tiver esse tempo. Geralmente, nós não temos muito tempo além dos 50 minutos, porque a escola bíblica dominical ela começa, tem-se oração, 3 hinos congregacionais, aí alguns avisos rápidos da superintendência, enfim, da direção, da secretaria da escola bíblica, e aí começa-se a aula tendo aí uns 50 minutos de aplicabilidade, certo? Se você tiver mais tempo, você já aprendeu alguns recursos, alguns métodos que você pode utilizar para preencher o seu tempo. Mas aí a gente vai discorrer um pouquinho mais aqui dentro destes 4 pontos, onde você pode fazer extensivo a um tempo maior, desde que você não venha fugir, tá? Do tempo que lhe é proposto na congregação, na igreja que você estiver ministrando a aula. Então temos aqui a introdução, com um tempo pré-estabelecido de 10 minutos para a introdução. O desenvolvimento da nossa aula, e aí é um tempo mais extenso, onde você vai pegar dentro do que nós vimos um ponto anterior, os métodos e recursos aplicando aqui nos 25 minutos. Temos a integração, fazer aquela integração com a turma, certo? Aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, certo? E a conclusão, que é um tempinho mais resumido. Então, perceba aqui que a sua aula ela deve ter começo, meio e fim. Então, vamos trabalhar aqui a divisão do tempo de aula pela introdução, utilizando ali 10 minutos. Vamos tomar como base
se nós tivéssemos 50 minutos de aula. Primeiro, os cumprimentos, saudações, certo? Que você vai ter. Isso aí é decoro, é a educação que você precisa ter com o seu aluno, tá? Segundo, a apresentação dos visitantes, você vai ter que apresentar, questionar quem foi que trouxe, quem foi que convidou, enfim. E aí você vai apresentar a todos tudo dentro dos 10 minutos. Terceiro, você vai estabelecer relação entre o que vai ser estudado e o que foi estudado na semana anterior, a famosa revisão, tá? E aí, não se atenha muito, porque as palavras-chave e os conteúdos, certo? Os conteúdos ali específicos é o que vai lhe ajudar para lembrar, fazer aquela revisão. Lembra que nós falamos agora há pouco? Então, eu trouxe aqui agora há pouco que as palavras-chave são primordiais na aplicação de uma aula, porque quando você fala elas, o aluno lembra do que viu. E aí essas palavras-chave servem muito na revisão da aula anterior, tá? Buscar atrair a atenção e o interesse dos alunos pelo que será ensinado. Então, existe aqui a captação. Desde que você tenha um bom método, você vai estar captando a atenção do seu aluno ali, tá? E você vai ter que imprimir na aplicabilidade da sua aula a importância do que você vai trazer, certo? Falar sobre a importância do assunto a ser estudado, certo? Foi o que eu acabei de dizer, para que serve isto, para onde vai ser aplicado na minha vida. E aí vem Lécio Dornas dizendo novamente, se o professor não conseguir captar a atenção dos seus alunos e deixar claro para ele o que vai ser ensinado na introdução da aula, não conseguirá fazê-lo mais. Por quê? Não vai ser no desenvolvimento, na interação e nem na conclusão que eu vou conseguir, certo, trazer a importância do assunto, porque aí eu já vou estar discorrendo o assunto, certo? E aí você vai conseguir fazer isso em 10 minutos de aula. Vamos ao desenvolvimento. Após tudo que nós vimos aqui, certo? Tudo que nós vimos nesse primeiro momento, o desenvolvimento vai trabalhar o quê? A utilização de métodos e recursos didáticos para estudar a palavra, sempre aplicando o conteúdo à realidade do aluno. Lécio Dornas vai dizer novamente, uma aula sem aplicação é como se uma pessoa fosse ao médico, recebesse a receita, mas não fosse instruída como usar os medicamentos. Aí você já pensou, uma pessoa vai ao médico, recebe a receita, compra um medicamento, mas não sabe que se é para tomar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 8 em 8 horas, enfim. Da mesma forma é a aula sem aplicação. Certo? Então aqui nós temos dentro do desenvolvimento, o uso direto dos métodos que nós estaremos aprendendo, e nós teremos aqui o uso direto dos recursos que nós trazemos ou trouxemos para a sala de aula, certo? E aí a gente vai casar os dois, o método com o recurso, aplicar o nosso assunto dentro de 25 minutos e aí partir para o próximo passo. Uma vez que nós fizemos tudo isso, partimos para a integração, que são mais ou menos os 10 minutos da nossa aula. E aí nós temos a opção de fazer uma dinâmica em grupo, uma atividade de reflexão, nós poderemos fazer ali uma captação, uma revisão rápida, delegar alguém, por exemplo, eu fazia muito isso, aquela pessoa para fazer o resumo da aula, onde eu já escolhi aquela pessoa na aula anterior, e aí quando eu escolhi aquela pessoa na aula anterior, eu dizia, olha, o aluno tal vai estar na próxima aula fazendo a revisão da aula, e ali no final, dentro da interação, ele vinha e tomava a oportunidade, fazia aquela revisão da aula, e aí trazia para os alunos aquela revisão, certo? Porque isso instiga o aluno, de certa forma, a vir à frente, a falar o que ele aprendeu, certo? E passar dentro da ótica dele, lembra, se atendo ao campo, à limitação do nosso aluno, e aí ele vai trazer
essa visão dele, vai interagir com os colegas vão entender, porque aí nós estaremos fazendo com que o aluno fale na língua dele, tá? Para os demais alunos. E aí fica a essência do processo de interação. Então, poderíamos pegar a dinâmica, fazer uma atividade de reflexão. Se está no início da nossa aula, eu procurava fazer muito isso, questionar sobre tal assunto. Vocês sabem o que é perdão? Vocês sabem quem é Cristo? Vocês sabem o que é amor? Vocês sabem o que é adoração, santificação, nível de exemplo? E aí vinha um turbilhão de conceitos por parte dos meus alunos, o que ele entendia, tá? E após a nossa aula, se fosse pertinente a um desses temas que eu trouxe como exemplo, eu novamente perguntaria aqui na integração, certo? Ou na interação, na verdade. E aí, na interação, eu perguntava. E eu já não mais recebia aquelas informações de conhecimento empírico, certo? Do nosso aluno, senão a informação lapidada do que nós aprendemos na sala de aula. E isso soma. Feito a interação, tá? A integração, na verdade, partimos aqui para a conclusão. E a integração é feita em 10 minutos. Conclusão, 5 minutos. 5 minutos para quê? Lembra que eu falei? Dentro da integração, você pega aquele aluno para fazer aquela dinâmicazinha de rápida. Dentro da conclusão, é você que vai recapitular as principais informações trabalhadas. É você que vai repassar os ensinamentos aprendidos, é você que vai estimular o aluno a pesquisar mais sobre o assunto, é você que vai poder sugerir na conclusão algum livro, algum artigo, algum filme, algum vídeo, algum documentário que é pertinente ao que foi trabalhado na sala de aula, e aí o aluno ele vai solidificar o seu conhecimento. Perceba que nós trabalhamos até aqui o passo a passo de uma ministração, de uma aula dentro do tempo, com método e recurso, tá? Então, existe o privilégio aqui, já nessa aula de número 4, de você estar dentro de um escopo de uma aula. Então, você vai mudar a sua forma de ministrar, certo? E aí, concluindo, é necessário entender, tocou o sinal, acabou a aula, começou a prova, isso é dentro do contexto educacional mesmo, até porque nós somos professores de uma escola, não uma escola de ensino secular, mas escola bíblica dominical, e quisera eu, o Centeb em peso, que todos tratassem a escola bíblica dominical realmente como deve ser tratada. Dentro dessa pizza que eu trouxe aqui, juntamente com o pastor José Mário, nós temos 10 minutos de introdução, nós temos o desenvolvimento, que é a maior fatia deste processo, desta pizza, certo? Ela é a maior fatia, porque é ali dentro onde nós iremos trabalhar o método, os recursos, enfim, tudo que nos é posto para poder levar esse assunto e o aluno realmente receber. E aí tem a integração com 10 minutos e conclusão com 5 minutinhos. Lembre-se, uma aula bem planejada, certo? Para nós termos uma aula bem planejada, nós precisamos, primeiro, trazer uma aprendizagem significativa, não é uma monotonia, nem um monólogo na sala de aula. A aula, ela tem que ser significativa para o seu aluno. Porque se não for, se você não tiver ligado, inteirado para trazer de forma significativa uma mudança na vida, na mente do seu aluno, você vai apenas instigá-lo a não mais chegar na próxima aula. Mas aí, a aprendizagem precisa mudar a vida do teu aluno, mudar a concepção, o modo de pensar dentro de todas as ferramentas, todo o conteúdo que é proposto na lição, através da inspiração, através da Bíblia, tá? Pela Bíblia Sagrada. Você precisa
ter os alunos bem motivados. Porque um aluno bem motivado, ele vai trazer outro aluno que está estacionado. Então, existe essa conectividade. O aluno bem motivado, ele vai lá, ele visita, ele busca, ele traz um convidado de fora, porque ele não se contenta em ter que aprender sozinho, ele precisa aprender aquele conteúdo que é grandioso, ele precisa aprender com mais alguns de seus colegas. E aí nós temos esse princípio de uma aula bem planejada. Os alunos precisam estar bem motivados. A sua aula precisa trazer crescimento espiritual. Se não trouxer crescimento espiritual, você está precisando rever um pouquinho seus métodos e seus recursos, tá? A sua aplicabilidade em sala de aula. Porque todo o conteúdo proposto na lição de escola bíblica dominical é para trazer crescimento espiritual. E por último, prazer em estudar a palavra de Deus. E aqui na conclusão que nós falamos no slide anterior, você vai perceber que ao concluir a tua aula, você pode fazer com que o seu aluno faça uma pesquisa num livro bíblico, num assunto a ser trabalhado, num capítulo de tal livro da Bíblia, num versículo tal, na aplicabilidade da essência de um texto, enfim, você vai conseguir fazer com que o seu aluno ele tenha o prazer em estudar a palavra de Deus. Por quê? O que ele aprendeu na sua sala de aula já foi tão bom, mas tão bom, que ele quer mergulhar na palavra do seu Jesus para entender um pouquinho mais. E isso aqui, meus irmãos e caros professores, é importantíssimo. Então, diante a tudo isto que nós vimos aqui, estaremos concluindo esta aula, mas lembre-se, seu tempo, ele precisa ser bem administrado. Existe um curso do qual ele ajuda a nos desenvolvermos, tá? Para a nossa vida como professor, nossa vida como profissional, enfim, que é um curso chamado de gestão de tempo. É uma especialização que muitas vezes as faculdades dão, tá? Eu fiz essa especialização, essa proficiência em gestão de tempo, inclusive tem no meu currículo lá no site do Centeb, gestão de tempo pela Unicesumar, onde você vai, é a Universidade Cesumar, onde você vai aprender a fazer a gestão do seu tempo. Interessante que eu tenho um amigo que me pergunta como é que eu consigo fazer 2, 3, 4 cursos, sincronizar um culto, elaborar um assunto, fazer faculdade EAD e aí está trabalhando ainda. Tudo isso provém de uma gestão de tempo. Então, existe uma cronologia, existe uma tabela, onde eu tenho todas as atividades pré-estabelecidas, do qual eu não perco nenhum do tempo que me é proposto, tá? Então, durante a minha semana, além do calendário da faculdade que eu preciso me atentar, eu tenho o meu calendário pessoal, do qual eu preciso, tá? Cumprir passo a passo do que me é proposto através da minha própria pessoa. Então eu sento, eu pré-estabeleço o que é que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, o que é que eu tenho que estudar, o que eu não tenho, qual é o dia que eu tenho de folga, porque a gente precisa ter aquela folga, tá? Então, existe aqui o curso de gestão de tempo. No Drive, você vai lá no grupo do WhatsApp, você vai clicar nas informações de grupo, tem lá o link do Drive. Eu postei uma série de materiais que tratam sobre gestão de tempo. Então está lá lhe aguardando, tá? Para que você possa trabalhar a gestão de tempo na tua vida também, não só como professor, mas na tua vida também, tá? O pastor Dr. José Mário, ele me é uma fonte de inspiração por ser também meu mestre, onde ele consegue conciliar facilmente as suas demandas acadêmicas, ministeriais, teológicas e profissional. Isto eu aprendi e apliquei na minha vida também. Então existe a necessidade de sincronizarmos. Se nós não sincronizarmos, infelizmente, nós não teremos uma produtividade
uma proatividade e ficaremos aquelas desculpas frequentes, tá? Aquelas desculpinhas esfarrapadas de que não tem tempo, não teve tempo, não deu. Tudo é uma questão de prioridade. Existe uma palavrinha chamada procrastinar. Somos habilidosos enquanto seres humanos em procrastinar as coisas. Professor, o que é procrastinar? Deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje ou agora. Procrastinar é uma palavra que muitos associam à preguiça. Eu estou com preguiça, vou procrastinar as coisas que eu tenho que fazer. Mas não. Na vida do professor de escola bíblica dominical, do professor de um seminário, do professor de ensino secular, na vida de todo e qualquer professor, precisa-se ter o planejamento, a gestão de tempo, precisa-se ter a aplicabilidade do seu assunto dentro de um processo sistemático, planejado, organizado. Salvo o contrário, você não vai estar atingindo a sua finalidade, que é instruir os seus alunos, certo? Diante de tudo isso, eu aguardo você na nossa próxima aula. Estaremos aqui prontos para que nós possamos estar aprendendo mais e mais com este curso que tem sido maravilhoso na vida, tá? Não só de nós, professores, mas você também que está conosco aprendendo, tá? Curte este vídeo, essa videoaula, comenta, porque a tua curtida, o teu joinha lá aqui embaixo, eu estou analisando e considerando como presença. Se você curtiu, eu vou entender que você assistiu esta aula. Se não, eu vou entender que você ainda não assistiu essa aula, tá? Então, eu preciso de todas as curtidas. Nós temos aí, acho que 19 pessoas inscritas no grupo, neste curso, e poucas são as curtidas na modalidade EAD e alguns alunos não estão presentes na aula presencial. E aí, onde é que estão esses alunos? Preciso de você, preciso que você curta, porque você pagou a tua mensalidade, você investiu no teu crescimento intelectual, ministerial, e você está fazendo pouco caso, tá? Nós estamos aqui de prontidão para levar o conhecimento, mediar o conhecimento até você, mas você precisa investir pessoalmente no teu crescimento intelectual, no teu aperfeiçoamento enquanto professor de escola bíblica dominical ou na tua formação como professor de escola bíblica dominical. Fica aberto aqui a esta sugestão para que você possa aperfeiçoar. Dá o joinha, comenta qualquer dúvida aqui embaixo e a gente vai dialogando para que você possa sanar a tua dúvida, certo? Não esquece, vai no Drive, lá está todo o material necessário. Que Deus, ele nos abençoe.